Bom, o Palmeiras venceu, bem vencido, 3-1 com o show do Endrick. E o Abel Ferreira falou sobre a vitória diante do Atlético Paranaense no Paraná. Vamos ouvir. Acho que fomos uma equipa imponente, uma equipa com muita capacidade e uma equipa com uma grande força mental que em momentos de adversidade e de dificuldade, como foi o golo que o zagueiro do nosso adversário marcou, não é? Que é um golo dos deuses, não é? Aqui há um jogo atrás disse que os deuses não estiveram connosco. O zagueiro hoje tinha os deuses do futebol dentro dele, fez um golo absolutamente extraordinário, que nos criou nos minutos seguintes algum desconforto, o que é normal, mas esta equipa tem esta capacidade de, sob dificuldade, sob pressão, atrás do resultado, e os meus jogadores hoje estão de parabéns, com uma vitória, como disseste muito bem, imponente, com capacidade e grande força mental. Temos vindo a trabalhar com o Endrick connosco já há 2 meses e qualquer coisa. Também sempre foi dito a vocês e ao Endrick também, tudo no tempo de Deus, e entrou muito bem. O Rony também nos deu, inclusive foi o Rony que cruzou para o segundo golo dele. Tem ali também algumas características do Rony, não é? O primeiro golo tem a ver com a vontade que os jogadores têm, e quando realmente nós temos vontade, temos qualidade, o resultado aparece. Portanto, parabéns ao Endrick pela estreia a marcar. Uma coisa é jogar com o sub-20 ou sub-19, outra coisa é competir com zagueiros como o Murilo, como o Luá, como o Gomes e como o Cevic, que cada bola é como se fosse a última. E eu estava a dizer isso, que está bem o professor como está preparado, e é bom para todos, entrou, ajudou-nos. E estamos a um passo, falta pouco, mas ainda falta, mas estamos a um passo, demos um passo importante hoje aqui. Tá menos de um passo, né? Pode ser campeão até hoje, no sofá, o Palmeiras. Vimos aí o Abel Ferreira falar de todo mundo, inclusive do Endrick, meu caro Massini. O Roberto Damasceno já mandou sua mensagem falando que eu gritei no Aeroflá de hoje. Não foi exatamente isso, estou aqui em São Paulo. Aeroflá pegou, hein? Por que chegou atrasado? Foi. Paulo Massini, o Palmeiras vai encaminhando seu título, mais um passinho, daqui a pouco vai ser campeão. Mas o negócio é o Endrick. O cara entra, muda o jogo, faz um gol, dá o passe pro outro, faz um gol e meio. Joga pra caramba. E o senhor dizia que era pra ficar no banco. O senhor tá no céu, graças a Deus. Gente, é muito difícil para quem tá fora avaliar isso, né? Há 2 meses e meio atrás, ele teria condições de fazer o que fez hoje? Verdade, não, fez sem ontem? Claro. Imagino que sim, né? Mas só quem tá lá dentro. E acho que também vale pro Abel, porque o Abel tem 43 anos, talvez nunca tenha vivido essa situação na carreira dele, né? De ter um jogador com esse potencial, com esse... Bom ponto esse. Porque acho que serve de aprendizado para ele também, né? Porque o que fica muito claro nesse time do Palmeiras é a unidade do grupo. E às vezes a unidade do grupo te impede de ver coisas que estão saltando aos olhos e que são importantes para que o time e o grupo funcione melhor. Como ele sempre fala, o Abel, o que for melhor para a equipe, o que for preciso para ganhar. Esse é o discurso dele, e é interno também, não é só para os... Como é que você fala, Má? Convertidos. Os convertidos, né? Esse é um discurso que ele fala internamente também, né? Então, assim, talvez tenha impedido o Palmeiras como instituição, o João Paulo da base, todo o pessoal que trabalha, o Cícero, todos que trabalham com o Endrick diariamente, de ver, né, que talvez ele estivesse pronto. Certamente ele teria feito mais que fez o Navarro naquele segundo tempo contra o Atlético Paranaense. Mais ou menos a mesma situação, times diferentes, competição diferente, claro. O Atlético Paranaense estava com o seu time titular na Libertadores, mas talvez ele tivesse feito um pouco mais do que não fez o Navarro. O Navarro não fez nada, sem contar no Lopes, que entrou e mostrou que não estava pronto para entrar com 21 anos. Então, assim, é óbvio que agora fica muito fácil para todos nós e para mim também falar que ele, para o ano que vem, é Endrick mais 10. Não tem discussão.
Mudou, ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Então, assim, se ele conseguir manter, talvez também entre um outro ponto aí, que o planejamento era, vamos evitar com o Endrick o que aconteceu com o Verón, né? Foi lá campeão do mundo e no final acabou, não, né? Existia um receio dentro do clube de colocar o Endrick muito novo e ele ter algum tipo de problema que impedisse o desenvolvimento dele. A partir do momento que o Sub-20 encerra as suas atividades, ele vem para treinar com o profissional. E o Abel falou uma coisa importante. Nos treinos, o Gomes, que é um dos capitães que o Palmeiras tem, ele, Dudu, Marcos Rocha e Luan, são os capitães que trabalham com o Abel mais diretamente, apesar de só um usar o bracinho lá, como chama? Braçadeira. Essa aí, entendeu? O Gustavo Gomes tenha falado pro Abel, ele tá pronto. E ontem, depois do gol, ele encosta no Abel e fala, tá vendo como ele tá pronto? O Abel falou sobre isso na coletiva, né? E acho que esse pro palmeirense, assim, olhar para trás não dá mais, não dá para mudar. Não há o que fazer, né? Entender que o Palmeiras teve seus cuidados, talvez tenha sido muito conservador com um jogador que é claramente diferente. Meu, não sei se vocês repararam o tamanho das pernas do Endrick, da coxa do cara. Pô, mamãe Jesus, eu nem se eu nascer de novo 20 vezes, eu vou ter uma coxa daquela. Talvez você de bicicleta consiga. Não, isso é para o Eduardo consegue. É uma questão vai chegar lá. É mais meu perfil, canhoto. Por favor, abra a câmera. É mais o perfil do Arnaldo. Tá aqui, sob jeans. Sob o Sob jeans. Que chique, hein? Merecia até uma música. Tinha que colocar um vestido com essa abertura aqui do lado, na coxa do Arnaldo. Provocativo demais, não. Então, até me perdi depois dessa. Desculpa, mas foi demais. Coxas grossas. O cara tipo o Roberto Carlos, aquela coisa. Tipo, tomar um café. O cara é uma besta fera. Não sei se você reparar, no primeiro lance, ele literalmente passa por cima do zagueiro do Atlético Paranaense. Eu achei até que foi falta. E depois toma uma lambada, torce o pé. E eu olhei aquilo e falei, nossa, o moleque vai cair. Não caiu, ficou em pé. E o lance do gol do Scarpa, ele mostra uma característica também de que ele tá afim, né? Entendendo o que faz o Rony, né? Que é ir buscar a bola lá no zagueiro. Então, cara, acho que olha como o futebol é louco, né? Muda a perspectiva, inclusive do Palmeiras pro ano que vem. Porque vai ter que mexer no elenco, vai mexer, alguns jogadores vão sair, mas agora você tem um centroavante, que é o Endrick, o Rony, que certamente vai jogar de lado de campo, porque ele é muito importante para o time, né? E mais 3. E 2, pelo menos, vão precisar ser negociados, né? Merentiel, Lopes e o Navarro. E aí isso vai ter que mexer, porque não dá para você ficar com 5 jogadores para a mesma posição, né? Então, acho que o título, a campanha é espetacular. O jogo, o Palmeiras fez 20 minutos bons, depois caiu. Tomou o gol no lance que o Dudu larga a marcação. O zagueiro vem, o Dudu larga, o cara acerta um chute lá maravilhoso. Mas a partir do gol de empate, as coisas clareiam. Eu queria entender como é que um jogador toma um gol às vésperas de uma final de Libertadores e é expulso de campo, cara. Além de ser punido pelo gol, eu não entendi o Coelho, cara. O que ele fez ali. Porque o jogador tem que pensar um pouquinho, né? Se o Atlético não tiver controle emocional para sábado, já era. Vai precisar muito de controle emocional. É um jogo que você precisa ter a cabeça muito no lugar. Porque o adversário vai vir forte, vai vir babando. É um time de muita qualidade, né? Mas o título chegou, né? Ó o Marcel aqui, Marília, ele fala o seguinte: ontem ficou comprovado que o Abel demorou a lançar o Endrick, certo, Marília? Um erro que pode ter custado uma final de Libertadores. Será? Eu não acho... Eu não vou falar sobre o para trás mente, como disse o Massini, mas eu posso me orgulhar de estar falando sobre isso desde fevereiro. Desde fevereiro eu acho que
o amadurecimento dele poderia ter sido feito de outra forma, porque ele é muito diferente. E eu acho que não dá para tratar os diferentes da mesma forma. Eu entendo, entre aspas, trauma com o Veron, trauma com o Patrick de Paula, trauma com o vai e vem do recuperado Gabriel Menino, mas ele era diferente. Ele era claramente diferente. O Palmeiras tentou fazer com o Endrick o que o Dorival faz com o Flamengo. Né? Manda para Disney, deixa passear, tira férias, vai para a escola. Meio que, obviamente, no discurso, tentando diminuir a explosão que seria a estreia dele. A estreia dele estava pronta para acontecer, quer dizer, poderia acontecer a partir de julho. E eu acho mesmo que nos bastidores o Palmeiras poderia ter antecipado, porque o Palmeiras tem, desde a contratação do Navarro, de um campeonato paulista ruim do Navarro, fez gols na Libertadores, era artilheiro da Libertadores, mas era claramente o jogador que em jogo grande não respondia, uma dificuldade com o 9. Né? Na palavra do Abel, o Rony não era um 9. O Palmeiras tinha 9. Aí trouxe aqui a informação quando contrataram o Merentiel. Agora tem o 9. Chegou em junho para jogar em julho. Vai ter um mês para treinar, não jogou. O Lopes. E o Palmeiras tinha um jogador claramente muito diferente. Eu acho mesmo que você não pode tratar os diferentes da mesma forma, ainda que seja muito justificável, vou repetir, o conservadorismo do Palmeiras. Porque não era um time que estava desesperado. É um time que era líder do Campeonato Brasileiro, um time que estava na semifinal da Libertadores, mas era um time que não tinha um 9. É um time que chegou para jogar uma partida que tem um jogador muito diferente e um que não fez nada. Põe o que não fez nada. Eu, Marília, acho que esse amadurecimento poderia ter ocorrido antes, justamente porque a posição era uma posição carente no Palmeiras. Não era goleiro. Um goleiro fenômeno. O Everton vai jogar até o final do ano, você fica sentado aí. Se tem uma coisa que o Palmeiras era carente nessa temporada, era de um meio de um 9. Ele era o 9. Então, essa é a minha posição desde sempre. Ontem me parece bastante claro, mas muito claro, que esse é um erro. Hoje de manhã eu conversei com gente do Palmeiras, que acha também que o Palmeiras foi conservador demais. Fez um meia-culpa, dizendo que não é pelo jogo de ontem, mas pela percepção que se tem dentro da academia agora e pelo jogo de ontem, que o Palmeiras poderia sim ter tratado o amadurecimento e a estreia dele de forma diferente. Essa coisa do Palmeiras, que não é só conservadora com o Endrick, tá 800 milhões de pontos na frente no Campeonato Brasileiro e essa cartilha, 11 finais, 10 finais, 9 finais, 8 finais, que é um discurso que tem atrás histórico, década de 80, 2009, tudo que o Palmeiras tem ali, e esse discurso é bom para motivar um time que foi de uma forma traumática eliminado na Libertadores. Mas esse conservadorismo talvez tenha um pouquinho demais. Não é só no Endrick, é no Endrick, é no grupo fechado, é não aceitar um jogador diferente, nem de 16, nem de 33. Tem que ter 24, tem que ter 23. Eu acho que a inflexibilidade da comissão técnica, neste caso, não é que ela custou uma final da Libertadores. Não sei se ele ia ter feito o gol. Eu acho que ele faria o gol que o Lopes não fez, mas essa sou eu. Não sei se a bola ia sobrar para ele. Essa é a questão. Essa é a questão. Só uma coisa a favor do Palmeiras. Era também se esperar o cara assinar o primeiro contrato, né? Estava assinado, Massini. Estava assinado, mas não estava registrado, né? Então, assim, sei lá, acho que são coisas que a gente poderia levar em consideração. Mas, de fato, houve um erro aí. Um conservadorismo exacerbado para com o Endrick. Agora, Arnaldo, aqui o Marcelo Tatarini fala que o Endrick não vai fazer nenhum campeonato do Palmeiras. O PSG já vai levar. Ele nem poderia ir, né? Não vai levar. Porque ele não tem nem idade. Ele não pode ir. Agora ele não pode ir. Ele pode ser comprado agora. Ele não pode ir, ele tem que ir com 18. Mas ele poderá jogar, por exemplo, pelo menos uma temporada. Até o meio do ano de 24. Até ele fazer 18 anos, ele não tem como ir para outro lugar. Não sei que ele vai lá para treinar e para não jogar. Isso. Certo? Agora, também não tem sentido você, num campeonato que o Palmeiras está passeando, vai levar e tal, você não colocar uma pressão a mais no menino, não, tem que jogar, bota ele pra jogar, porque ele vai mostrar o que ele é. Se ele for entrando aos poucos, assim, não é bom pra ele também? Sim, eu acho que a gente está discutindo se ele poderia ter feito diferença em outros torneios. Essa é a pergunta. Né? Será que se ele entrasse ia mudar? Não sei, eu não sei se saber, ele, né? na primeira bola, numa Libertadores, com uma coisa dentro da Baixada vazia como ontem. Os caras, aliás, muito interessante, e isso só acontece com poucos.
Aconteceu com o Gabigol, com o Neymar. Torcida adversária, os meninos da torcida adversária tirando foto com ele depois do jogo. Então, os caras estão testemunhando ali alguma coisa diferente. Isso acontece com poucos... Muito poucos. Poucos adversários, né? Muito poucos. Adversários que o cara olha esse cara aí e tal. Enfim, acho que era um contexto diferente. A Arena da Baixada estava um inferno na Libertadores. É a primeira bola do jogo, o cara foi tentar dar um... Aliás, de esquerda, foi tentar colocar, errou. Não de sei. Esquerda? De esquerda. Eu não sei, sinceramente, se ele faria. É de ficar uma suposição. E acho que a principal diferença dele em relação a outros meninos que surgiram recentemente é o aspecto físico, além do técnico. E isso faz o cara pular idades. Ou pode ser a coxa, viu, Marcinho? A coxa, a complexão física que o futebol hoje exige. Então, você lembra do Neymar filé de borboleta? Não, cara, dá uma olhada nessa foto aqui, não sei se é possível colocar. Exatamente. Eu tô vendo o cara aqui, olha você perto dele, Tirone. O pescoço, o braço, a coxa. Então, lembra do Mike Tyson? Então. Olha, que ele é muito forte, isso, cara. no futebol atual... Conta muito. Faz muita diferença. Muito. Então, mais ou menos com a questão do Mbappé, era do Ronaldo Fenômeno, fisicamente acima da idade. Fisicamente acima da idade, e se o cara tiver a cabeça no lugar e técnica, para o cara ser diferente precisa disso também, aí você une tudo num cara só. E acho que ele tem tudo isso, né? E é curiosa... Ele ganhou tudo na base. Ele ganhou a Copa São Paulo, aquele jogo contra o Santos, lotado lá, todo mundo lá para assistir. Então, é isso. Então ele já... Cara, ele já tinha, tipo, atropelado etapas. Quando tem as questões internas do Palmeiras com caras que... E o Marcinho sempre traz isso. Não é um time que foi acostumado, na sua história, a revelar jogadores diferentes. São poucos. A gente pega... A questão do Verón, que foi o antecessor... ela lembra de outros que brilharam em campeonatos mundiais de seleção. Aí já tivemos todos os caras possíveis, cara. Henrique Almeida, tem uns 10 mil caras. Maradoninha, não Maradona, Diego Armando Maradona. Por seleção, tal, de repente, um mês, 7 jogos. Agora, no time, no clube, a trajetória dele como jogador de base já é maior que a do Verón era. O torcedor do Palmeiras não tinha visto o Verón. O torcedor da seleção brasileira é diferente. E acho que ele está mais para Gabriel Jesus, que pôde jogar um tempo, mas ele tem, digamos, um brilho que vai até além do Gabriel Jesus. Quando o Gabriel Jesus, sim, fazia diferença naquele time do Palmeiras que foi campeão. Fazia diferença. Mas ele parece ter potencial para ir além, né? Técnico e físico também. O Gabriel Jesus também já era um fenômeno físico, que ele comprovou na Europa ser, né? Então, o Palmeiras começa... Mas nessa temporada, que agora está em time grande. Isso, tá sendo protagonista num time tradicional. A temporada do Palmeiras começa com a Copa São Paulo, uma conquista, passa por 1000 situações e vai terminar com uma conquista do Brasileiro e o personagem vai ser o mesmo, esse cara aí atrás. Mesmo que ele tenha participado de 3, 4 jogos do Brasileiro. E o mais legal para o Palmeiras é o que o Marcelo falou, a perspectiva para o ano que vem. O time não vai investir tanto, vai perder o Scarpa e tal, mas já começa... Com um atacante de 20 milhões de euros. Com o cara de uma vez do futebol brasileiro, exatamente. Com um atacante de X milhões de dólares. E com... 20 nada. Quanto? 50? 60. E é um cara que vai atrair... não só o torcedor do Atlético Paranaense que viu ele fazer o primeiro gol da carreira profissional, mas a atenção de quem não torce no Palmeiras também. Verdade. Né? E tem uma outra coisa que me surpreende favoravelmente no comportamento dele. Ele não é um cara que carrega uma certa rejeição, como carregava o Neymar no início. Mesmo jogando no Santos, hein? Um comportamento meio... Não, ele é tranquilo. Ele agrega, ele fala para todo mundo. Eu não queria, qual foi a entrevista? Eu não queria lá atrás. Não quero casar. Não, quando ele teve não quero causar nenhuma. Foi no jogo contra o Corinthians. Brasileiro. Já esquecemos do Brasileiro Sub-20, hein? Que ele fez gol ele lá, fez né? um gol, não queria causar nenhuma questão ele foi da lá briga, da pedir desculpa, torcida. lá pra confusão. Pediu desculpa. Da comemoração. Pediu desculpa de nada. Isso é importante, cara.
Porque tava todo mundo de olho nele. Ele fez o gol lá, E só tinha desculpa pela corintiano. confusão, né? E deu aquela confusão, ele foi Eu falar tinha que pedir comemorar, desculpa. mas peço desculpa. Não, amigo, você fez o gol, você comemora. Então, Mel, enche a mão com qualidades, né? E, pô, é uma das grandes notícias do futebol brasileiro nesse ano. E tem aí um trabalho, um acerto, né? Que foi lá na origem, quando o Palmeiras deu emprego, né, pro pai do Hendrick. Claro. O Jailson mobilizou, jogador, mobilizou os jogadores lá para colocar os dentes no pai do Hendrick, que ele trabalhava na faxina, no trabalho. E isso foi criando um laço também, né, com o jogador, com não é uma Hendrick. história normal. Não dá para comparar com nada. É verdade. Por isso que eu acho que a comparação sui generis, a relação muito dele com o diferente. Palmeiras não depende do papel assinado. Isso. Né? A molecada com ele lá. Só tem torcedor do Atlético Paranaense, né? Não é normal também isso, né? Sim. Mas essa discussão do Hendrick é interessante, porque, de novo, né, o título do Palmeiras ainda não é oficial, mas já é e tal. E aí surge um fato novo, e na ausência do mata-mata, com todo respeito à torcida do Palmeiras, uma coisa é dada, que é o título conquistado, e tem que ser reverencial. Tem outra coisa, a notícia nova, e a notícia nova é o Hendrick. Não é como o se Hendrick. você tivesse uma notícia boa já E absorvida. eu não sei se vocês já foram chamados a votar na seleção do campeonato, etc e tal, acho que todos seremos. E aí o meu tá vazio a revelação do campeonato. Porque eu vou ser obrigada a votar nele, mesmo que ele jogue 2 jogos. Então, mas ele pode ser a revelação do campeonato? Ele Mas ele tem que ser, porque o cara é um fenômeno. Olha, se o Palmeiras for campeão hoje, tem que votar nele. Sofá, eu vou pular no sofá, dar Não é isso, cambalhota. não é Você isso. prefere Não, semana que eu que tô vem. falando. Prefere semana Não é que isso. vem. Eu estou dizendo que assim, ele pode fazer 2 jogos no campeonato, eu vou votar em quem? Não, mas vem cá, Você não pode ser do ano que vem? Ele vai ter marcado um dos gols do título. Mas ele Entendeu? não pode ser a revelação do ano que Não, vem. ele foi revelado esse ano, o ano que vem ele já não é revelação. Você tem outros, né? Marcos Leonardo, você tem o Vitor então, Roque. Tem o menino do Eu Goiás. tinha votado no Esse Vitor do Goiás Roque, não é mas agora exatamente revelação. eu voto era do Vitor Roque, mas já não é Você mais. tem o Ângelo, que fez uma jogadaça ontem no Maracanã, foi É limpando que o todo Hendrick, mundo. a hora que ele entra em cena, Fora que assim, ele é um personagem aguardado. Né? O Vitor Roque estava fazendo um campeonato interessante no Cruzeiro e tal, um pouco... Já está mais rodado, né? E aí, quando ele foi pro Atlético Paranaense, fez jogos muito interessantes na Libertadores, mais que no Campeonato Brasileiro, verdade. A verdade é essa, mas é um nome que surge em 2022. Mas ele também é um nome que surge em 2022 na Copinha. Aí você espera que ele vai pra Disney, volta da Disney, é capa do Marca, é capa de não sei aonde, aí volta pro Brasil, assina um contrato, vai jogar, aí não vai, aí vai jogar, aí vai não vai, aí vai jogar. Quando ele joga, ainda que o horário esteja decidido, eu fiquei pensando, eu estou em dúvida. Não sei se é, entre aspas, justo com quem fez o campeonato inteiro, tipo o Marcos Leonardo. Mas ele é muito diferente. Eu vou ser obrigado. É isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo. E de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações. Para ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Obrigado. Tamo junto. Valeu.